E, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Amém? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Esse texto é um texto muito conhecido. Eu tenho quase absoluta certeza, de que aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras e que leem as Sagradas Escrituras, certamente conhecerão e se lembrarão desse texto. Se você, porventura, tem essa assiduidade ou esse contato com a palavra de Deus, você vai ouvi-lo agora e eu tenho certeza que você vai gravar esse texto para o resto da sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Pai, dai-nos graça, Senhor, na condução, naquilo que iremos falar a respeito desta palavra, desse texto, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir aqui, abrindo a nossa mente, nos dando sabedoria, colocando as palavras certas, com clareza, com objetividade, removendo, ó Deus, tudo aquilo que possa levar ao engano, que possa distorcer, ó Pai, nós repreendemos toda a obra de Satanás. Então prepara os corações, ó Deus, daqueles que estão nos ouvindo agora. Remove a surdez humana e venha, ó Deus, colocando em cada um a audição pelo Espírito Santo, ó Deus, que nós possamos ver, ouvir o Espírito Santo falar, o Senhor falar, ó Deus, nesta noite aos nossos ouvidos e que o nosso coração venha sentir realmente, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, se alojando, sendo imprimida, impressa nas nossas almas, nos nossos corações, Senhor, e que os nossos olhos possam contemplar aqui, nesta noite, ó Deus, algo extraordinário, ó Deus, pela fé. Tudo isso pela fé, ó Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus, que tudo isso e muito mais que o Senhor vai fazer, ó Deus, nós já te damos graça e te louvamos, ó Deus, e te rendemos somente ao Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Como eu disse, possivelmente esse texto é conhecido da maioria que nos ouve nesta noite, que está participando dessa live. E esse texto é um texto muito interessante, porque ele nos revela algo que nós poderíamos dizer que é o contraste da vida cristã. Algo que a gente poderia destacar, no primeiro versículo. O homem, o nosso exterior se corrompe, mesmo que o nosso exterior, o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Ou seja, nós vemos aqui o corpo corrompido, o homem interior, o corpo corrompido, contrastando com o espírito renovado. No segundo versículo, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, a tribulação, a leve e momentânea tribulação, nós poderíamos comparar com o presente doloroso, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que aflige a tua alma e tem afligido a você, contrastando com o futuro glorioso, que nós só podemos enxergar pela fé e esperar em fé em Deus. Muitas vezes nós não vemos
O futuro, o presente doloroso, ele é sentido porque ele é presente, ele dói, ele machuca, ele faz falta, eu sinto a necessidade. Mas o futuro glorioso, nós temos que realmente ver pelos olhos da fé. E só pela fé é que nós temos a certeza desse futuro glorioso, que é certo, muito mais certo do que esse presente doloroso. Nós temos, no último versículo, a palavra dizendo, mas nas que não se veem, coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, nós contrastamos aqui, temos um outro contraste na vida cristã, que são as coisas visíveis diante das coisas eternas, invisíveis. Ou seja, as coisas visíveis, que são temporais, diante das coisas invisíveis, que são eternas. E isso é um contraste que se manifesta na nossa vida, em que nós precisamos entender, e por isso Paulo diz, não desanimamos. E a palavra aqui, logo no início, quando ela fala de corrupção, ou seja, de corromper, né, o nosso homem exterior se corrompa. O que significa isso? A gente sabe, quando a gente fala de corromper, a gente se lembra de corrupção, a gente se lembra de suborno, algo muito próprio dos nossos dias, aquilo que tem sido feito, né, a doação de bens, de propina, de dinheiros, né, para conseguir coisas ilegais. Isso é corrupção. E isso nós estamos realmente muito alinhados, ou seja, no sentido de conhecer bem o que se trata isso, né, esse tipo de corrupção. Mas a palavra corromper, ela não se restringe, não só se resume a esse tipo de corrupção. A palavra, né, corromper, ela tem outros significados que muitas vezes a gente perde nesse contexto tão presente, tão fortemente exaltado, destacado no nosso país por conta da corrupção, que é justamente alterar ou alterar-se para um estado ética ou moralmente negativos. Ou seja, a gente altera as coisas através da contaminação, de uma perversão, de um vício. Isso também é corrupção. Tornar ou ficar podre, estragar as coisas, isso também é corrupção. E seduzir para conseguir algo, isso também é corrupção. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para algo muito importante em Romanos 7. Vamos lá. Romanos 7, no capítulo 15, Romanos 7, no versículo 15 ao 25, nós temos o seguinte trecho. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o apóstolo Paulo falando aqui, gente. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa porque ela me alerta, me mostra, me revela aquilo que eu faço de errado. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então,
Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A lei me coloca diante daquilo que eu preciso enxergar. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diz o apóstolo Paulo. E ele encerra: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E ele destaca ainda sobre essa situação, aquilo que e o porquê temos nós que ter bom ânimo. Porque nós precisamos realmente ser animados, renovados todos os dias. E essa renovação, esse ânimo que se renova a cada dia, ele só pode ser renovado na presença de Deus. Lá em Romanos 8, no versículo adiante, a gente vai ver algo muito interessante, em que ele destaca que os sofrimentos presentes não podem ser comparados à glória, né, a ser revelada para cada um de nós. O que diz Romanos 8, no capítulo 8, no versículo 18? Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Olha o que o apóstolo Paulo, ele reconhece a guerra, a luta com a sua carne, ele reconhece, né, a manifestação desse conflito interior do espírito contra a carne, e ele reconhece que só o Senhor pode livrá-lo desse corpo corrupto, desse corpo que, se a graça de Deus não se manifestar, se o Espírito Santo não habitar, nós seremos levados à morte, e à morte eterna. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E se a mente de Cristo, e se Jesus é o cabeça, né, ele dirige as nossas vidas, ele coloca aquilo que no nosso coração, no nosso espírito, que nós precisamos fazer, que nós precisamos buscar. Quem é que já não passou por momentos na sua vida em que chegou até o ponto, alguns de dizerem até, já deu, eu já dei o que tinha que dar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Essa semana na live aconteceu algo muito interessante, foi no dia em que nós estávamos orando pela família, né, em que uma moça, amiga da Gal, que eu fiz até essa live com a Gal, ela entrou na live e pediu oração pela família dela. E a Gal viu que ela tinha entrado na live, e a Gal, pastor, e começou, poxa, essa aqui é minha amiga, você posso orar por ela? Claro, vamos orar por ela. E aí a Gal começou a orar por ela, e ela fez a oração, e Deus, já no meio da oração da Gal, Deus falou comigo, continua a oração. Ore por ela você também. E ore desta maneira. E Deus colocou no meu coração algumas palavras sobre relacionamentos, sobre espinhos que estão na vida dela, sobre cravos. E eu estou naquele momento, a gente chega um momento, né, que a gente aprende a discernir e ouvir a voz de Deus. E esse algo que a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente sabe que é Deus. E a gente não se restringe mais. E é um conselho que eu dou, independente de você ter a convicção, a certeza, não segure. Se não é nada absurdo, se não é nada contra a palavra, se não é nada, né, que vá contra os princípios e ordenamentos da palavra de Deus, no que tange a sabedoria, o bom senso, né, o amor, a discrição, né, a honra, né, você venha realmente deixar o Espírito Santo te conduzir e fluir. E nesse momento eu
ela acabou de orar e eu continuei orando e eu coloquei tudo isso. E para surpresa nossa, essa moça, no dia seguinte, ela ligou para a Gal, falou com a Gal, e a Gal conversou com ela, e ela estava dizendo para a Gal, né, ela estava muito feliz de ter participado, e dizendo, parece que o pastor, né, vendo o que está acontecendo aqui na minha vida. Não é? É como se Deus tivesse revelado ele tudo o que está acontecendo. E é interessante a gente ver essas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque outro dia, num dia anterior, há 2 dias atrás, e a gente estava pedindo em oração, eu tenho pedido a Deus realmente que o Senhor venha se manifestar de uma forma extraordinária através da minha vida, através da igreja como um todo. Eu tenho orado para que Deus realmente venha tirar as vendas sobre a tua vida, que você possa ser realmente instrumento de Deus poderoso. Que os parâmetros que nós tínhamos antes não sirvam mais de exemplos, de parâmetros para a gente continuar daqui para frente. Que Deus venha estabelecer em você e em mim parâmetros maiores, em que a gente não se contentará com pouco. E 2 dias atrás, eu estava diante de Deus, e eu estava assim, pedindo a Deus, orando a Deus, colocando a Deus algumas coisas. A gente ora muito pelas pessoas, a gente ora muito pelas famílias, a gente ora por muita gente, e a gente, às vezes, até se esquece de si, né? E a verdade é que todos têm lutas, que todos têm dificuldades. Ninguém está isento desses presentes dolorosos. Ninguém está isento de aflições. A palavra de Deus nos diz, neste mundo vocês vão passar por aflição, tem de bom ânimo, porque nesse mundo vocês vão passar por aflição, ou por aflições. E a gente olha para a nossa casa, a gente olha para a nossa família, a gente vê a necessidade, né, da intervenção de Deus em algumas coisas. E aquilo, né, vai passando o tempo, a gente não vê a resposta, a gente não vê o retorno, a gente acha muitas vezes que Deus está parado, que Deus está, né, com as mãos atadas. A gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Às vezes, a urgência se faz presente para hoje, para agora. E aquilo é como a palavra de Deus, a espera demorada adoece o coração. E eu estava num dia em que você sabe, você vai deixando e olhando para as coisas, e você vai se angustiando, e você olha para o problema das pessoas, e nesse dia uma moça ligou para mim, ligou não, ela mandou uma mensagem através do Instagram, dizendo, pastor, exatamente dessa forma, pastor, eu estou realmente, estou sofrendo muito, pastor, está muito difícil caminhar, pastor, a minha família é uma família, né, que não crê em Deus, né, as pessoas, né, são do mundo e há pessoas na família que se levantam contra mim, contra o meu esposo, contra o meu casamento, pastor, e a pessoa, assim, no fundo do poço, e cada palavra dela, a gente via que ela estava se afundando mais. E aí eu falei, e você, no caso eu ali, estava vivendo esse conflito com Deus, e ela chegando, e eu falei, não, anime-se, vamos de frente, Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória, estamos aí contigo, o que você precisar, conte conosco, então vamos orar, e aí já orei com ela, e ela, né, e ministrando sobre a vida dela, e aí eu falei com ela, falei, olha só, é bom você, porque essa moça é de longe, é de Minas, que você busque o teu pastor para você orar com ele, chame o teu pastor para você orar com ele, e ela me falou, pastor, meu pastor está envolvido com política. Eu falei, mas, pastor, está envolvido com política, mas não tem tempo para orar com você? Está muito agitado, pastor. Eu falei, olha, então você pegue a Maiara, que é outra amiga dela, que tem olhado na live também, essa é católica que está se convertendo, glória a Deus. Chama a Maiara e ministra sobre ela, e eu não vou falar a igreja dela, obviamente, né? Nem vou falar o nome do pastor, nada disso, obviamente, por uma questão até de ética. Mas eu falei, você busque a Maiara e ore com ela, chama ela, vai orar junto, e as duas juntas, você abençoa a vida dela, ministra sobre a vida dela, não deixe, e a oração em concordância, Deus ouve, Deus estabelece e tal. E dando alguns conselhos ali,
Eu falei, mas não se desanime, conte conosco, e a gente está aqui, né? E aí eu orei com ela, ministrei uma oração no áudio, né? E até coloquei para Deus algumas coisas, no sentido de que ela estava passando por um problema, né? Que ela adquiriu um carro novo agora, e o carro que era um sonho tão dourado e vinha abençoar a família, começou a dar problema, enfim, o marido ia fazer prova, ela pediu oração para o marido, porque o marido ia tirar a carteira, não tinha carteira. Bom, eu sei que nós ministramos ali, e aí esse momento, que era um momento realmente turbulento, era como uma tormenta, esse momento que era um momento de caos, esse momento que você tem que realmente ter uma atitude diferente, uma atitude de fé. Por isso que a gente não pode deixar que as circunstâncias, né, ditem a nossa vida, a nossa ação ou a nossa reação, mas o Espírito Santo é que tem que ditar a sua ação e a sua reação em relação a tudo que chegar para você, seja bom ou ruim, dando glória, se alegrando, ou animando no momento de dificuldade, de tormenta, de tempestade. E no dia seguinte, essa moça já manda uma outra mensagem: pastor, estou feliz da vida, estou alegre, pastor. Fabinho passou, tirou a carteira, eu estou alegre, pastor, muito obrigado, pastor, porque... E aí ela falando, pô, pastor, Deus... E aí começou a falar, né, agradecendo ao Senhor e falando de mim também, enfim. Mas eu fico assim, Senhor, isso é bom demais, porque o que a gente quer é ver as vidas bem, as famílias bem, a gente quer ver as pessoas felizes. Então você vê que no momento você está no fundo do poço, num outro dia, e eu também me encontrava ali, por ali, pelo meio do poço, né? Eu estava ali, meio naquele estado, eu cheguei até a falar, poxa, eu sei, eu estou tão angustiado hoje. Você já se sentiu assim, angustiado? Em que você pode diagnosticar em você mesmo, que você, se você não tiver uma reação imediata, você pode ir entrando por um caminho de depressão. Você vai afundando, vai afundando, vai afundando, vai afundando. Quando você vê, você está deprimido. Você está oprimido. Muitas pessoas, né, chegam rápido ao fundo do poço e ficam debaixo dessa situação porque não reagem rápido. E eu estou falando, né, que isso, ninguém está isento. Ninguém está isento desses dias maus. Ninguém está isento de querer fazer o bem, mas não conseguir fazer o bem. De querer realmente buscar fazer as coisas certas e não conseguir fazer as coisas certas. A gente precisa realmente confiar em Deus, descansar em Deus. A gente precisa saber esperar, né? Porque se a gente não sabe esperar, a gente joga a toalha. A gente, né, entrega o bastão, e esse bastão, uma corrida de revezamento, ele não pode ser entregue de qualquer maneira, em que você dá o bastão e continua segurando. Não, você tem que completar aquilo que era para você completar, e você passar o bastão, já colocando o outro para correr e completar também. É uma passagem que vem vitória sobre vitória. Não é uma passagem em que você restringe, em que você reprime, em que você segura a vitória do outro. E que a tua vitória, somada à vitória do outro, vai trazer a nós a vitória completa. Não é assim numa corrida de revezamento? Né? Quando todos desempenham o seu papel 100% excelentemente, o que acontece? Aquela equipe que desenvolveu bem, né? Que soube estrategicamente se colocar, que soube posicionar aqueles corredores, que um é mais veloz que o outro, não é verdade? Para que a vitória fosse consumada. E aí, nesse processo, mal comparando, a gente poderia dizer algo assim, né? Que você corre e você me dá o bastão, eu corro, dou o bastão para o outro, né? E no final de tudo, né, aquele que é o que leva à vitória, aquele que nos conduz à vitória, que é Jesus, que corre por nós,
Eu estava lendo, agora há pouco, antes da live, e eu queria ler para você algo que a Bíblia diz em Isaías. Isaías, no capítulo 26. No capítulo 26, a propósito, né, aproveitando esse momento, vocês estão lendo, vocês estão acompanhando essa leitura bíblica? Olha isso aqui é a fonte de vida para todos nós, a palavra de Deus. Sem essa palavra a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta só orar. Nós temos que orar. Nós temos que ler a palavra, temos que conhecer a Deus, não superficialmente, mas se você quiser conhecer Deus profundamente, quiser ter experiência com Deus, você precisa ler e conhecer a Deus através da sua palavra. Então, leia a sua palavra. Se a sua leitura está atrasada, bote ela em dia, eu diria, bote ela adiantada. Acaba o mais rápido que puder e leia, comece tudo de novo, e não deixe de ler e ler, como se fosse um loop, em que você não para de correr. E assim estamos nós, não paramos de correr até completarmos a carreira em nome de Jesus, amém? Mas a palavra de Deus, voltando aqui ao texto, e a Isaías, no capítulo 26, no versículo 12, diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Aquele último corredor, a gente poderia dizer, é o Senhor. É aquele que corre e que nós temos a certeza que Deus é conosco e que a vitória é nossa, porque Ele está conosco. Porque Ele vai fechar essa carreira, a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completá-la. Mas a gente precisa esperar, saber esperar como Abraão esperou. A promessa de Isaac. 25 anos, Abraão esperou o filho da promessa. Logo assim que recebeu a promessa, foi colocada à prova em que o Senhor pediu aquele que era o cumprimento da promessa para que fosse sacrificado. Mas 25 anos Abraão esperou. E Deus, mesmo assim, Abraão não titubeou e obedeceu a Deus, subiu e voltou com seu filho Isaque, falou ao seu servo que ia voltar e voltou. E por isso Abraão é o pai da fé. É o pai da fé. Nós vemos José, que esperou pelo menos 13 anos até o início das promessas de Deus, sonhos que José tinha, que ele compartilhou com os irmãos, que por conta desses sonhos os irmãos o invejaram, os irmãos ficaram com ciúme, algo que é fruto do pecado. A gente já viu isso lá em Caim e Abel, e agora se manifestando em José, e pegaram José e venderam para o Egito, quase mataram José. Não mataram porque Deus era com José. E eu quero dizer para você, ninguém vai te matar porque Deus é com você. Ninguém vai te destruir porque Deus é com você. Ninguém vai te corromper porque Deus é com você. Deus te guarda, Deus te livra do mal. E José, na espera de 13, pelo menos 13 anos, naquilo que Deus tinha prometido, veio o Senhor cumprir as promessas através da vida de José. E assim, a gente conhece a história de José. Davi, o que falar de Davi, que foi perseguido pelo Saul, foi alçado, ungido rei de Israel, mas não assumiu e não tomou posse do trono. Quando o profeta Samuel ungiu a Davi, dizendo que ele seria o novo rei, Davi, o que ele fez? Não cobiçou, não esperneou pelo trono, não se manifestou diante dessa situação como devendo já assumir o trono, mas Davi voltou para o campo para cuidar das ovelhas, para guardar as ovelhas, para livrar as ovelhas, para continuar aquilo que era o dia a dia dele na presença de Deus, para esperar em Deus o cumprimento da promessa, sendo ele alçado ao trono como rei de Israel. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza para nós, e nós podemos ver lá na segunda epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5,
né, lá no versículo 6, quando nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, apesar de tudo isso, apesar dessas lutas, apesar desses contrastes do presente glorioso, do presente doloroso com o futuro glorioso, das coisas, né, que acontecem em função de um corpo corrompido, né, mas que se contrasta com o espírito renovado, que nos renova a cada dia, das coisas invisíveis que são temporais, se contrastando com as coisas invisíveis que são eternas. O apóstolo Paulo nos leva e enfatiza a cada um de nós a temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, aleluia, porque nós só podemos estar na presença do Senhor pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Fé é a certeza de coisas que se esperam, fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, Hebreus 11. Nós precisamos realmente ter bom ânimo. Nós precisamos realmente saber esperar em Deus. E ele ressalta essa necessidade do bom ânimo, apesar dessa luta, do conflito que nós vivemos todos os dias, e que nós não podemos pensar em jogar a toalha. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que amanhã será diferente, que o que Deus tem prometido para mim, para os meus filhos, para a minha família, para a minha igreja, para o povo que o Senhor me deu para cuidar, Deus vai cumprir, que as nossas orações por cada um, intercessão, ela não é vazia. E nós temos visto a fidelidade de Deus, nós temos visto a bondade de Deus, talvez não na proporção que nós gostaríamos, porque, na verdade, nós queremos tudo para ontem, não é verdade? Eu estava vendo até uma palavra curta do pastor Luciano Subiralha falando que uma vez ele questionou a Deus, Senhor, por que o Senhor faz as promessas, promete, né, mas para tudo daqui, para 25 anos, para 30 anos, para 12 anos, para tudo lá para frente, por que o Senhor não espera para falar quando estiver próximo? E eu creio, como ele falou, eu tenho convicção disso, que esse tempo que Deus fala e que Deus falou para você, e que você tem promessas sobre a sua vida, e que palavras foram dirigidas a você durante essa caminhada com Cristo, em que você teve altos e baixos, em que você caiu e teve que se levantar, o Senhor te levantou, te segurou pela mão direita e te ergueu. Isso faz parte de um aperfeiçoamento, de um aprimoramento, de uma preparação que Deus está fazendo para quando a promessa se cumprir, ela não seja desperdiçada. Sabe, é aquele carro novo que você dá para o filho, mas que o filho tem maturidade para dirigir o carro novo. Eu tenho uma história na família do primo, do esposo da prima da minha esposa, né? Ele é uma pessoa muito bem-sucedida, mora em São Paulo, no Morumbi, e quando o filho passou para a universidade, ele comprou um carrão novo para o filho e deu para o filho de presente, porque o filho tinha passado na USP. E sabe o que aconteceu? O filho chamou alguns colegas dele, né, e foram, né, andar de carro. Ele pegou lá uma via daquelas lá, não sei se foi a Paulista, e acelerou, botou tudo no carro, um carro possante, um carro né, muito caro e muito possante. E eu sei que ele perdeu o controle, entrou por dentro no poste, né, e morreu. Morreu com ele, né, o sonho dele, morreu com ele, o sonho do pai, morreu com ele muitas coisas, porque ele não estava preparado para ter aquele carro. E até nisso, até para nós presentearmos as pessoas, nós precisamos saber, ter sabedoria, como presentear. E saiba de uma coisa, tudo que você tem esperado de Deus, tudo que você tem pedido a Deus, tudo que você tem colocado diante de Deus, talvez não tenha acontecido porque Deus está te preparando para quando você receber, você não desperdiçar. Isso é muito importante. A palavra de Jeremias, em Lamentações,
de Jeremias, ela nos diz algo muito interessante no capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu olho para essa palavra, eu me lembro, vocês lembram daquela viúva de Sarepta, em que Elias foi usado por Deus para abençoar aquela mulher, abençoando não só com a farinha, abençoando não só com o óleo da botija e fazendo com que o milagre acontecesse, que não houvesse falta, né, de farinha nem do óleo na casa dela, mas naquele momento o profeta de Deus trouxe a ela aquilo que era um sonho que só o profeta sabia. E ela, naquele momento, ela foi blindada. Deus brindou ela com o nascimento de um filho. Vamos lá em primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a gente vê o seguinte. Eu não vou ler desde o início, a partir do versículo 18, que é onde eu quero, né, me basear. Um pouco antes diz, no 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona de casa e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. E diz a palavra. Então ela disse a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Essa mulher, né, que anteriormente havia feito, o profeta havia pedido para ela fazer um bolo para ele, fazer um pão para ele, e ela falou que só tinha para ela e para o filho dela. E, a partir daí, o profeta insistiu para que ela trouxesse, e ela, né, debaixo de temor, creio eu, ela foi e fez para o profeta. E aí aconteceu um milagre, né, na casa dela, em que a farinha da panela dela não acabou e que o azeite da botija também não acabou, não faltou. E um milagre aconteceu. E quando o filho dela veio a falecer, ela disse isso para Elias. E Elias não titubeou. Dá-me teu filho. Pegou o filho dela e Elias deitou em sua cama, diz a palavra, no versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O filho dela morreu, havia morrido. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Será que nós nos colocamos muitas vezes, ou a nossa tendência, quando as coisas não vão bem ou estão mal, é pensarmos e até expressarmos a Deus isso que essa viúva expressou a Deus no início? Ela que já tinha visto um milagre na panela e na botija. Quando eu li esse texto, eu fiquei olhando e Deus falou ao meu coração que ela precisava ver um milagre ainda maior. Sabe, você e eu precisamos ver um milagre ainda maior. O milagre que Deus fez na tua vida não é o suficiente para mudar a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de viver, a tua maneira de reconhecer Deus como lhe deve ser conhecido. E ser temido, e ser reverenciado. Deus precisou fazer um milagre ainda maior. E qual seria esse milagre? O milagre da ressurreição. Aleluia.
O milagre da ressurreição. O milagre que chegou nesta casa, através da ressurreição do Filho. Eu diria, o milagre da ressurreição, o milagre de um Cristo vivo, não morto, o milagre de um Cristo que salva, que liberta, que cura, que opera milagres, que hoje nós estaremos orando por isso. Ele precisa entrar na tua vida, ele precisa entrar na tua casa. O milagre da ressurreição, o próprio Cristo. E Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. A gente vê lá em Hebreus, no capítulo 2, abra comigo, Hebreus capítulo 2, no versículo 4. Hebreus, no capítulo 2, versículo 4 diz, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Nós olhamos, aliás, Hebreus capítulo 2, perdão, eu li errado, esse é outro texto, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E a gente vai ler uma série de textos que fala que o justo vive pela fé. Abacuque já sinaliza isso. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Romanos 1, 17. O que diz Romanos 1, no capítulo 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho se revela na justiça de Deus. Aleluia. Gálatas 3, 11. O que diz Gálatas 3, 11 para nós? Diz o seguinte, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Em Hebreus 10, 38, diz, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, diz o Senhor, nele não se compraz a minha alma. Nós vivemos pela fé. Nós temos que viver pela fé, nós temos que esperar pela fé, nós temos que ser renovados pela fé, nós temos que alcançar os milagres, as curas extraordinárias pela fé, a renovação, a transformação do casamento virá pela fé em Jesus Cristo, a libertação do teu filho das drogas, dos vícios, da promiscuidade, da homossexualidade virá pela fé em Jesus Cristo. É uma esperança em que nada me tira do centro da vontade de Deus, daquele que eu creio que vai mudar essa situação. E em algum momento, cabe a mim crer e continuar crendo, esperar no Senhor. Esperei com paciência, diz o salmista, no Senhor. E Ele do seu trono, Ele do seu monte me ouviu. Ouviu o que? Ouviu o meu clamor. Deus tem ouvido o teu clamor, Deus tem ouvido o nosso clamor. Deus não é insensível. Deus não está de braços cruzados, Deus não está passivo, vendo as coisas acontecerem, e como muitos vêm e deixam o circo pegar fogo, Deus é aquele observador que fica de fora e vai te mostrar aonde as coisas precisam ser alteradas, aonde as coisas precisam ser mudadas, que você muitas vezes não vê, porque você é cúmplice. Sabe, nós temos que sair dessa posição de cumplicidade muitas vezes. Sabe aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho? Ah, meu filho é um anjo, meu filho é maravilhoso. E o filho apronta e faz isso, faz aquilo. E a mãe, acha o filho maravilhoso. Não quer enxergar os defeitos dos filhos. Não quer enxergar, que o filho está errado, que está indo para um caminho de abismo. E um abismo chama outro abismo. E é cúmplice no delito,
no crime, nas coisas ruins que o filho faz. Nós não podemos ser cúmplices destas coisas, nós não podemos ser cúmplices do pecado, mas nós podemos ser, como o Senhor, observadores, aqueles que observam todas as coisas e, buscando a presença de Deus, temos uma palavra de sabedoria, nos dirigimos na presença de Deus de uma forma totalmente quebrantada, um coração contrito, e que Deus muda a realidade da noite para o dia, em que as pessoas estão no fundo do poço e vêm para o pedestal e glorificam a Deus e exaltam a Deus e enxergam como aquela mulher: agora eu sei que tu és profeta do Senhor, e vem realmente que Deus é Deus. Você precisa entender que Deus é Deus. Deus não é igual a você, Deus não é igual a mim. Deus é Deus. Deus é fiel, Deus cumpre. A palavra de Deus diz em Marcos 9:21, tudo é possível ao que crer. 9. O que diz lá Marcos 9, versículo 21 ao 23, quando trouxeram aquele filho possesso para o Senhor, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede com essa criança? E o pai respondeu: desde a infância, Senhor. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Como? Se tu podes. E ao que lhe respondeu Jesus: se podes, como é, meu filho? Você não entendeu nada. Você não está vendo, como se Jesus só faltou dizer, você não está vendo o que está acontecendo? Você não tem notícias do que está acontecendo aqui na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, a manifestação do poder de Deus através da minha vida, a manifestação do poder do Pai através da minha vida, que sou o filho. Jesus não falou isso, mas o Senhor disse para ele: tudo é possível ao que crer. E a palavra diz que aquele menino imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda na minha falta de fé. Sabe, às vezes a gente precisa ser ajudado na nossa falta de fé. E chorar como esse pai, pedir como esse pai, entendeu? E ver o milagre de Deus. Aquele menino que sofria há anos desse mal, possuído por demônios, foi totalmente liberto. Totalmente liberto. E eu quero dizer para você que essa é a fé que move montanhas. A verdadeira fé, ela nos liberta da incredulidade. A verdadeira fé nos liberta da incredulidade. E eu espero hoje que você, após tudo isso que a gente compartilhou, você esteja aí quicando pelo Espírito Santo, se alegrando na presença de Deus, tomando posse da vitória na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E que você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que é primo, você que é tia, você que é avó, que você não assuma esse papel de ser cúmplice, do seu filho, porque muitas vezes nós nos colocamos num papel de cumplicidade, justamente em relação às pessoas que nós mais amamos e que nós não queremos enxergar o erro. Sabe como é que é aquela coisa? A gente desvia, a gente não fala, a gente não quer saber, ou a gente tem um discurso que parece até que é favorável, que é concordante com aquilo que está acontecendo. E nós não temos que ocupar o papel, nós não temos que ocupar esse papel de cúmplice. Pelo contrário, nós temos que ser esse que é o observador, o papel de observador aos olhos de Deus, que olha, que enxerga todas as coisas, que tem a revelação do Espírito Santo e que por isso pode ajudar, pode colocar o dedo na ferida, pode vir com amor e colocar o dedo na ferida, libertando, curando, salvando, transformando vidas. Sabe? É esse o posicionamento que você tem que ter. Não deixando que as circunstâncias, que a história da sua vida venha decidir da forma mais inconveniente, mais errada, e você não se dê conta nisso, porque você está tão mergulhado no problema, sabe? O observador é aquele que não está no problema,
que não está no conflito, que não está vivendo toda aquela carga, aquele peso, aquela opressão, mas que olha de fora aos olhos de Deus e vê e contempla. É aquele que pode ajudar. E assim Deus tem destinado esse olhar para cada um de nós. E nós, como servos de Deus, precisamos ter esse olhar também para os outros, para as famílias, para aqueles que intercedemos, e poder enxergar e deixar o Espírito fluir, o Espírito realmente se derramar, não contendo as palavras do Senhor, que muitas vezes nós não entendemos no momento, mas que nós entenderemos depois. De Deus, que nós não entendemos em parte, mas chegará o tempo que nós entenderemos o todo, entenderemos por completo. Deus quer se revelar a você, a mim, à igreja, por completo. Nós precisamos realmente crer, nós precisamos realmente ter essa fé verdadeira que dissipa, que anula toda a incredulidade. Porque uma ponta de incredulidade impediu que Jesus manifestasse milagres em uma cidade. Será que o teu posicionamento, muitas vezes equivocado, errado, nos tem impedido de receber o milagre de Deus? É mais ou menos como a história que a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos, antes de tirar o cisco no olho do irmão, nós precisamos tirar a trave do nosso olho. E a verdade é que nós estamos querendo tirar o cisco primeiro do irmão com a trave no olho. E aí fica difícil. Nós precisamos do milagre da ressurreição. Nós precisamos de Jesus. E Jesus quer renascer, Jesus quer te reviver, quer te restaurar, Jesus quer te renovar, Jesus quer te transformar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te curar. E em nome de Jesus nós vamos orar com essa fé. Com essa fé. Não é uma fé, se pode. Não. Quando a gente ora tomando posse. Se Deus vai fazer agora, é problema de Deus. Se Deus vai fazer amanhã ou depois, é problema de Deus. Mas nós não arredamos pé. Senhor, nós não arredamos pé, como Jacó não arredou. Eu não saio daqui sem a tua bênção. E Deus precisa realmente ter essa liberdade, encontrar em nós esse coração, essa disposição para manifestar o milagre que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos, que a nossa nação precisa, que o mundo precisa através de você, para a glória do nome de Deus, do nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, realmente, ó Deus, traz esta fé, ó Deus, o dom da fé que o Senhor compartilha com cada um, ó Pai, que compete ao Senhor derramar fé sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Uma fé, ó Deus, que pode ser como um grão de mostarda, Senhor, mas que é o suficiente para dizermos ao monte, transpõe-te daqui para acolá. Uma fé, ó Deus, que não nega, uma fé que não olha as circunstâncias. Uma fé que olha e que fita o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Uma fé que traz a ressurreição, ó Pai. Uma fé que a morte não é suficiente, ó Deus, para impedir a obra que o Senhor deseja realizar, ó Pai. Nos lembramos de Ezequiel, de Eliseu, que lançaram um morto ali, ó Deus, e eles, morto, tendo contato com o túmulo do teu servo, ó Pai, com o corpo do teu servo, ele ressuscitou, ó Pai. Ó Pai, manifesta o teu poder, ó Deus, sobre as nossas vidas nesta noite. E dá-nos fé, ó Deus, para entrar no sobrenatural, que deve ser o natural da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.